Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Yasmine Evaristo. Eu sou Beatriz Saldanha. E antes do programa começar, eu queria agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e nosso madrinho Thiago Maia. No final do ano aí, nesse recesso do Feito por Elas, deu tempo pra dar um tapinha no nosso site. Eu tirei uns bugs que estavam fazendo sumir todas as imagens. Então o site tá arrumado lá, tá tudo em ordem. Eu troquei de servidor, eu transferi todo o conteúdo pra um servidor novo, paguei um ano adiantado. E logo mais tem a renovação do nosso SoundCloud, né, da nossa hospedagem anual, né, do podcast, que é paga em dólar do Guedes, né, então muito obrigada a todo mundo que apoia o Feito por Elas por meio do nosso financiamento coletivo e com isso possibilita toda a nossa estrutura, né, continuar acontecendo, todo o nosso trabalho, né, então se você puder apoiar o nosso trabalho, se considera essa possibilidade, né, colabora com a gente no padrim.com.br, no catarse.me e no patreon.com, todos eles é /feito por elas, a gente tem várias categorias com diversos valores, cada uma delas com contrapartidas diferentes, e claro, né, a gente sabe, tá complicado pra todo mundo, né, você também ajuda demais o nosso podcast divulgando ele para novas pessoas ouvirem. Então, obrigada para todo mundo que tá aí apoiando das mais diversas formas o nosso programa. E começamos 2022, né? Primeiro programa do ano. Pra quem amadrinha o nosso projeto, a gente já tinha voltado semana passada com a nossa newsletter e agora a gente tá voltando realmente com o podcast, né? Começando as nossas atividades oficiais aí do ano. Dessa vez com as nossas convidadas, a Yasmine Evaristo e a Beatriz Saldanha, como vocês viram na abertura, né? Queria agradecer vocês, meninas. Obrigada por aceitarem o convite de participar em mais esse programa, né? E vocês conseguiram descansar aí no fim do ano? Isa, ai gente, obrigado você de novo por me convidar, sabe? Eu tô sempre aqui, é só me chamar. Eu tirei 2 semanas de descanso, já fui completamente atacado pelo início da temporada dos festivais. Tô aqui nesse momento, fazendo uma pausa na cobertura de Tiradentes pra conversar com vocês e daqui a pouco a gente volta pra rotina de filme também. Fora que a Beatriz andou me dando uns serviços aí que estão chegando, né, Bia? É, exatamente. Tô sempre fazendo algumas coisas aí de cinema com a Yasmine. É um prazer estar aqui com ela e com você também, Isabel. É um prazer imenso sempre participar do Feito por Elas. É a minha segunda vez, mas já tô disponível para muitas outras. E eu consegui descansar um pouco, mais ou menos, porque eu acabei fazendo algumas coisas do doutorado e, tipo, de pesquisa. E quando eu vi, já tinha que voltar com tudo também. Então foi meio assim, tipo, pega de surpresa, vamos dizer assim. Mas deu pra descansar, assim. Ai, gente, meu fim de ano foi todo errado. A gente tirou essa folguinha do Feito por Elas. Ficamos aí mais de um mês, acho, sem programa, né? Mas quebrei o pé, engessei o pé. Enfim, meu celular foi roubado, então, assim, foi um final de ano, um começo de ano caótico. Já estou sem gesso, já tá tudo bem, consegui fazer minhas faxinas aí de organização de fim de ano, consegui mexer um pouco na minha pesquisa, mas, de verdade, o ano tá começando meio que agora, atrasadíssimo. Mas é isso. E, bom, a Yasmine já tinha participado de vários programas, né? A Yasmine já tá de casa, né? Sim, participou sim. do programa sobre a Haifa Al-Mansur, sobre Rafik, sobre Bela Vingança, Shiva Baby. Vou deixar todos os links, né, desses programas para quem quiser conferir as outras participações. E a Yasmine também tem vários projetos próprios, né? Eu sempre brinco que toda vez que tu vem aqui de novo, Yasmine tem um projeto a mais pra listar nas tuas atividades, né? Então, Longa História, Music Non-Stop, Clube da Poltrona, Entrando numa Fria. E agora, no fim do ano, tu começou um podcast, né? Então, conta pra gente um pouquinho sobre o projeto do podcast. É muito engraçado, você sempre fala assim, sempre tem mais um projeto, e realmente sempre tem alguma coisa nova acontecendo. Sempre tem. É muito isso. Então, a gente resolveu comemorar o primeiro ano do Longa História, que foi no 2 de novembro, criando o nosso primeiro spin-off. Aí nasceu o nosso podcast, que eu vou mandar áudio. Aí a primeira temporada vão ter 5 ou 6 episódios. Por enquanto a gente vai, né, contar com 5 mesmo, mas pode ter um 6º.
E a gente falou no primeiro sobre Disney, Dia dos Mortos. No segundo, Dia dos Mortos mexicano, né? Uhum. No segundo, a gente falou sobre esgotamento de temas em franquias que nunca acabam e como que isso influencia criatividade, outras coisas, etc. E agora a gente tá no hiato de férias, porque tá rolando férias, mas tá rolando fim de semestre também, de graduação, então tá todo mundo meio atolado. Mas a gente vai voltar em fevereiro agora com um episódio novo. E aí, já deixando o spoiler, vai ser um episódio em homenagem à escritora e ativista Bell Hooks. A gente vai pegar algumas das teorias dela e tal pra analisar filmes. Então, bem bacana, assim. Expectativa super lá no teto pra poder gravar esse episódio, nossa. Muito legal. Poxa, eu também vou deixar o link, né, pra quem quiser acompanhar o podcast e tudo no nosso site, né, então, pra acessar. Muito legal a proposta de vocês. E a Bia já participou também ano passado do nosso programa sobre Santa Maud, né, um dos nossos especiais de Dia das Bruxas do ano passado. E também é a criadora e a cabeça por trás, né? Porque é uma revista é um projeto de uma pessoa só, né? A revista Le Diabolique. Eu tenho uma equipe, eu tô enganada. Não, a equipe. Só eu mesmo e os heteronônimos. Não, só eu mesmo. Eu no começo até pensava em ter uma equipe, mas eu não sei, eu acho que eu gosto mais de trabalhar sozinha mesmo, assim. Então, continua sendo só eu. E esse ano, assim, continuo com planos para a revista, né? Assim, eu escrevo pouco para lá, porque geralmente eu acabo trabalhando mais com catálogos e alguns textos, assim, mais específicos de encomenda, né? Uhum. Mas também acabei de entrar no ano passado no doutorado sobre horror francês. E, assim, eu tô tentando não me distrair muito com outros projetos, porque é muito atraente, né? Tipo, a gente fica sempre com vontade de fazer muitas e muitas coisas. Então, assim, eu continuo aceitando diversos convites para podcasts, porque eu gosto muito de participar de podcasts e também tenho planos também de fazer o próprio podcast da Le Diabolique, mas ainda pensando num formato. Mas, como eu falei, né, tentando focar principalmente no doutorado, pra não, quando chegar perto do final, não ficar naquela loucura de, meu Deus do céu, não tem mais tempo. Então, é o que sempre acontece, né? Correta. Não faça como eu. Você e todo mundo, então... Enfim, meio que uma utopia isso, mas vamos ver. Não, vai dar certo, vai dar certo. A gente vai misturando, né? Assim, é sempre um pezinho na academia, um pezinho nos projetos e vai levando pra frente. Sempre assim. E no final do ano passado a gente tinha prometido aqui no Feito por Elas que quando a gente voltasse, agora em 2022, a gente ia abordar os filmes que saíram bem na finaleira do ano, mas que não deu tempo de fazer programa por causa disso, né? Então, a gente não falou sobre Ataque dos Cães, sobre Matrix, sobre A Filha Perdida, e todos esses filmes ainda vão ter programas, não necessariamente nessa ordem, a gente ainda tá vendo aí como que vai ser, até em virtude da temporada de premiações, né? Mas o programa de hoje, para aproveitar o timing de lançamento mesmo, né, é sobre Titane, né, o filme novo da Julia Ducournau, que tá chegando na MUBI no dia 28 de janeiro, então a gente tá gravando antes, né, mas quando o programa for ao ar, o filme já vai estar disponível na MUBI. O programa vai ao ar no dia 2 de fevereiro, né, então quando ele for ao ar, no dia 3, vai no nosso Instagram, porque vai ter um sorteio em parceria com a MUBI. E pra quem a madrinha é Feito por Elas, vai ter ainda outro sorteio. Então são 2 sorteios, um no nosso Instagram e um exclusivo para as madrinhas, madrinhas do Feito por Elas. E voltando agora, né, pro Titane, o filme deixou expectativas, né? Ele venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes ano passado. Foi muito comentado, né? Bem divisivo, uma certa polêmica aí, né? Enfim. Tinha sido indicado também a Palma Queer e foi também premiado em várias associações de críticas, principalmente nos Estados Unidos, né? E os comentários estavam, assim, bem variados pra todo lado. Eu acho que, bom, é uma cineasta com 2 filmes longa-metragem na filmografia, mas já dá pra dizer que é uma característica dela, né? Da Julia Ducournau, porque o Raw também foi super divisivo, né? E eu amo o Raw, eu defendo, eu acho... É um dos meus filmes preferidos da década passada, assim, eu acho um filme sensacional e eu queria perguntar de vocês, o que vocês acham do filme, se vocês gostam também, se não gostam. Eu tô bem em débito, assim, porque eu inventei de assistir um dia que eu tava muito exausta e acabei dormindo. Só que aí agora, depois de ter visto Titane, aí eu fiquei, poxa, quero assistir mais algumas coisas dessa mulher e tal, então vou fazer questão de ver. Eu gostei muito da maneira que a Júlia se propôs a mostrar essa violência, esses impactos, assim, de maneira gráfica, porque
lógico, né, relembra a gente de muita coisa que já foi feita no cinema, mas tem algo diferente, tem algo que é dela, assim. Enfim, aí eu gostei. Eu ainda não consigo dizer exatamente o que me captou, mas me captou ao ponto de eu querer ver cada vez mais as coisas que ela for fazendo, que ela for dirigindo. E eu gosto, assim, bastante do Raw. Eu vivi o hype do Raw, na verdade eu lembro quando anunciaram o filme e, cara, tipo assim, sério, todo mundo ficou louco, assim, pensando, meu Deus, como assim, do que é esse filme? Porque falavam muito já, batiam muito nessa tecla, assim como aconteceu com Titane, né? Batiam muito nessa tecla da questão da violência chocante, né? De que as pessoas passavam mal e que desmaiavam e que, enfim, era insuportável e que era absurdo e tal. Então, assim, eu nunca fui atraída, na verdade, por essa questão de violência, não é uma coisa pra mim, assim, que eu vou procurar nos filmes, mas, enfim, gerou uma curiosidade, né? Até porque essa coisa das mulheres diretoras, então tava começando a fervilhar essa pauta, né? E, então, assim, me causou ainda mais interesse, né? E quando eu assisti, assim, o filme eu fiquei com um mal-estar, assim, não exatamente por causa da violência dos filmes, né? Das cenas aflitivas, né? Que eu acho que são muito a cara dela, mas, assim, eu acho que ela consegue criar um clima de hostilidade muito pesado ali, quando, entre os alunos, né? Quando tem as festas, os trotes, assim. Então, essa brutalidade dela nas relações, né? Não só na brutalidade física das agressões, mas o quanto ela consegue alcançar isso. E também eu acho, assim, o que eu gosto muito no filme é que ele, indiretamente, ele se relaciona com o Desejo e Obsessão, da Claire Denis, né, que é um dos meus filmes favoritos da vida. E, então, assim, da forma como ela aborda essa questão do amor, já no filme do Raw. E também foi onde eu descobri uma das minhas bandas preferidas, que é o Dedo. A Júlia Ducournau, além de tudo, ela tem um talento pra DJ, que ela coloca umas músicas muito legais dos filmes, então eu acabo descobrindo muita coisa massa. Então, eu gosto bastante, tenho um carinho super grande, assim, pelo Raw. Pois é, essa coisa da violência física, eu lembro que se falou muito na época, né? E, no final das contas, o filme nem é tão, assim, né? Foi mais, assim, um hype, eu acho. E eu gosto demais da forma como ela usa a questão do canibalismo para abordar o crescimento da protagonista, né? Ela cria essa relação, né, entre o desejo por carne com o desejo sexual, porque meio que esse paralelo, né, do despertar sexual de uma adolescente, pós-adolescente ali, né? Então, eu gosto de como ela trabalha essas questões do corpo. E, enfim, eu acho um filme redondinho, assim, eu acho um filme maravilhoso mesmo. É claro, né, que imageticamente talvez tenham elementos que nem todas as pessoas estão dispostas a assistir ou têm interesse em assistir mesmo, né? Porque, embora eu acho um pouco de exagero essa coisa de, nossa, a galera desmaiou assistindo o filme, mas tem cenas pesadas, né? E... enfim, a gente tem Feito por Elas, um programa de Dia das Bruxas também, que a gente conversou sobre o Raw. Então, também vou deixar um link pra quem quiser ouvir esse programa. E Titane, então. Sempre, né? Começando o programa com aquela sinopse, aquele apanhado geral do filme. E Titane é complicado, né? É um problema fazer sinopse, né? Eu acho que é impossível, praticamente, fazer a sinopse dele. E a sinopse é qual? É uma garota que tem uma placa de titânio na cabeça. É isso. O resto que acontece é consequência. Então, a protagonista do filme é a Alexia, que a gente vê ela criança, né? Tem uma sequência na abertura que mostra ela criança com o pai. Esse pai, ele não tem paciência pra lidar com ela. Os dois estão no carro, ele tá dirigindo e ela tá chutando o banco dele nas costas. Ele se distrai, ele se vira pra dar uma bronca nela e aí eles sofrem um acidente. Ela tava sem cinto de segurança, ela é arremessada pra fora e ela se machucou muito, né, com esse acidente. Ela recebeu ali vários pinos e o elemento que dá o nome ao filme, né, que é uma placa de titânio que é colocada no crânio dela, que deixa uma cicatriz na lateral da cabeça dela, né? Uma parte que não cresce o cabelo ali. E aí ela cresce, a atriz que interpreta a personagem é a Agathe Roussel, e ela trabalha como dançarina numa feira de venda de carros. Essa abertura, né, da criança toda atravessada ali por pinos, né, já apresenta pra gente que tá assistindo o filme duas coisas. A primeira é essa relação dela com os carros, a forma como essas máquinas se incorporam a ela, que já tá marcada ali desde a infância, né, desde do acidente e marcado literalmente no corpo, né. E aí, o fato de que passam a fazer parte do corpo dela, o metal, né, o metal passa a ser uma parte do corpo dela. E aí nossa...
falou em relação humano-máquina, em ciborguização, essas coisas de corpo e tal, eu já fico doida, né? Então, esse filme mexeu comigo, assim, por várias questões de interesse mesmo, de pesquisa. Mas o segundo ponto é justamente essa relação com o pai, né? Porque esse processo de ciborguização, esse processo de incorporação metálica no corpo dela, é justamente o que marca esse afastamento do pai dela, que já estava dado ali, né? Mas a ruptura é o momento desse acidente, né? Essa distância do pai, como você tá falando, ela tá desde o início, né? Ele tem uma cara de irritação ali antes mesmo de eles começarem a ter algum tipo de embate e tal. E tudo bem, ela tá sendo bem pentelha ali, ela tá chutando o banco, ela tá sendo chata, mas você vê que ela tá buscando atenção. E eu acho que isso vai se desdobrando ali à medida que você percebe que ela não tem nenhum tipo de relação afetiva com a família dela. Essa relação da menina com o pai, eu acho muito estranha, assim, desde o começo, né? Ele parece que já detesta ela desde o começo do filme. Ele fica olhando pra ela pelo retrovisor, assim, com muita raiva, assim, como se estivesse julgando ela. E, assim, o que eu acho curioso é que não tem nenhum momento no filme, não tem nenhum momento de conciliação, né? Até porque ele não dura muito tempo, né, no filme. E a mãe, que aparece menos ainda, parece que também não tem nenhuma conexão entre as duas, né? Tem só, acho que um momento em que a mãe dá um beijo na cabeça dela, mas ela nem reage, assim. Então, é uma coisa bem, bem distante. E a única conexão que a Alexia tem, desde o início, assim, é com o titânio, né? Que é esse material que é frio, que é inumano, né? E, assim, uma coisa que eu gosto do início é que na parte da cirurgia, de cara, assim, mostra a operação dela. Então, sei lá, tem 2-3 minutos de filme, já começa a operação. E é uma coisa bem grotesca, assim, bem realista. E como eu tô estudando cinema francês, assim, não tem como não me lembrar dos Olhos Sem Rosto, né? Que já meio que inaugura esse horror cirúrgico e que traz, assim, já nos anos 60, no início dos anos 60, traz uma cena de cirurgia que é muito gráfica e foi muito chocante pra época. Então, assim, desde os primórdios, assim, o horror francês tem essa má fama, né, de ser desagradável, de mau gosto, e eu acho curioso, acho legal que a Júlia vem mantendo essa tradição, né, das pessoas julgarem mal e de mau gosto, e meu Deus, que horror, tipo, sei lá, vou desmaiar. E aí tem essa coisa de que a profissão dela, né, que ela dança ali em cima do carro, mostra, né, toda essa sequência, né, de dança em cima do carro, é uma coisa que é com um propósito bastante erótico mesmo, né? E ela se atrai pelas máquinas, né? Então ela tem essa relação marcada com as máquinas, né? E aí eu lembrei de um autor que chama Mário Perniola, ele tem um livro que o nome é O Sex Appeal do Inorgânico. E nesse livro, o que ele explora é o nosso desejo sexual por objetos. Então ele começa falando da moda, o ponto de partida dele é a moda, né, de como vestir algo, a gente coloca algo na pele, é prazeroso, é uma relação tátil, mas ele expande isso para outros objetos, né, e pensando no consumo, a publicidade, tem muito esse poder, né, de fazer a gente desejar as coisas. Né? Então, a forma como a gente quer essas coisas seria quase como ele coloca, né? Como essa coisa de um desejo sexual, né? E tem muito essa relação na comunicação, né? Na própria publicidade, quando a gente vê o tanto de campanhas publicitárias que erotizam esses objetos inanimados para que a gente deseje eles, né? Isso é recorrente, né? A gente vê casos de erotização de objetos para um apelo de consumo, né? E, enfim, em alguma medida, certos objetos eu acho que todo mundo deseja, né? A gente quer coisas, acho que faz parte um pouco esse ímpeto, né? De querer coisas, né? E essa abertura do filme me fez pensar sobre o Perniola, porque a Alexia, ela tem uma relação erótica ali com os carros, ela se atrai por eles, ela dança pros carros, só que mais pra frente, né, já com esse spoiler, né, ela também transa com o carro, né? E a gente vai chegar lá. Só que essa questão de ela dançar para os carros, ela também atrai o olhar das pessoas. As pessoas também desejam elas, né? E eu acho que isso também que muita gente comparou o filme com o Crash do Cronenberg, né? Porque é essa relação toda que tá se costurando ali entre sexo e carro, e que é muito fácil de se fazer. É a comparação mais
óbvia, assim, né? Pensar no Crash, né? Mas tem outro ponto que é o fato de que ela é ciborgue, né? Ela tem essa questão que nem tu falou, né, Bia? Do titânio ali, que faz parte dela, que é a dureza dela, a frieza dela, enfim, né? E esse fato de que as pessoas ao redor dela desejam ela, são atraídas por ela, são atraídas pela performance dela, pela forma como ela se porta ali nos carros. Então, pensando nesse ponto do sex appeal do inorgânico, ela é atraída por ele, pelos carros especificamente, mas ela também emana esse sex appeal para as pessoas ao redor dela, atraindo elas. Então eu acho que tem toda uma relação ali nesse processo, né, de máquina e sexualidade. Eu não sei se foi muito viagem, assim, se ficou confuso, mas eu fiquei pensando nisso, assim, durante o filme. Não, eu consegui entender o que você quis falar, assim, eu concordo, sim. E aí fica fácil de observar nessa parte em que ela tá dançando, porque os caras estão em torno de 2 objetos de fetiche, que são os carros e são as mulheres. E aí ela tá sendo cercada por eles vão pedir autógrafos, fotografias, e ainda tem até o caso do cara que se diz apaixonado por ela, um pouco depois e tal. Uma coisa que eu acho interessante, que me veio à cabeça agora, é que normalmente quando a gente tem o objeto carro relacionado a mulheres, você tem o poder na mão dos homens. Normalmente são 2 objetos que são possuídos pelos homens. E aí eu estou colocando realmente a mulher como um objeto de consumo dentro dessa visão até mesmo da publicidade, né? E de outros elementos que fazem essa relação entre os carros e as mulheres, assim, no audiovisual, na propaganda, etc. E aí o filme ele dá uma quebrada nisso, né? Porque quem detém o poder ali o tempo inteiro é ela. Ela não está dançando pros caras, ela não está seduzindo os caras. Tudo que ela faz ali é pra máquina. Você já percebe que tem esse distanciamento de que essas pessoas que estão ali fetichizando ela não importam pra ela. Sim, eu também entendi bem essa questão que você trouxe. Eu acho realmente é um dos temas, essa conexão que ela tem com o inorgânico, né? Eu acho que sem dúvida é uma das coisas mais interessantes do filme, ainda mais você trazendo essa camada aí, essa questão, esse paralelo com a publicidade, né, que é um clichê que a gente tá tão acostumado a ver, essa associação dos carros com as mulheres e sendo o sonho dos homens héteros, nessa coisa, tipo, um dia eu vou ter um carrão e uma mulher bonita, né, como a Yasmine falou, pra possuir, isso tudo vai ser meu e tal. E ela ali tá naquele espaço de não permitir isso, ela não, assim, a coisa dela ali é com o carro, né, e ela tá, eu acho que ela tá tão à vontade, assim, naquela dança com a máquina, que ela acaba transbordando, né, essa sensualidade, assim, e as pessoas ficam querendo participar daquilo, mas não tem espaço pro elemento puramente humano, né, nessa relação. E assim, eu acho que é uma coisa muito entre ela e a máquina mesmo. E eu acho que, assim, que ela tem essa devoção, me parece, acho que desde criança, né, quando ela tá no carro e ela fica fazendo aquele vrum, vrum, não sei o quê, eu acho que já tem uma sementinha no ar de admiração ali, né, e é justamente isso que vai distrair o pai ali, ela atrapalhando e tal, irritando o pai, é o que vai incomodar e vai provocar o acidente, né? Eu acho que ainda parece meio que de uma forma inconsciente, ela, talvez movida por esse desejo incontrolável de também ser máquina, né? Ela acaba provocando esse acidente. Não sei, me veio isso agora também. É interessante. Eu também não tinha pensado nesse aspecto de como que tanto as mulheres em um contexto heteronormativo e os carros são esse objeto de desejo, né? Eu não tinha feito. Mas, com certeza, isso tá bem essa questão de uma masculinidade tradicional, né? Do carrão, da mulher do lado, enfim, né? Nesse contexto de heteronormatividade, né? Faz super sentido. E tem uma coisa ali nessa forma dela atrair as pessoas pra ela, né, que é revelado bem no começo, que é o fato de que ela mata, né, usando aquele palitinho de metal, né, isso que eu achei interessante também, né, que é um palito de metal de prender o cabelo dela, né, porque geralmente esses palitos são de madeira, né, o dela é de metal, né, e na primeira vez que acontece, que a gente vê, que é mostrado pra gente, foi esse cara que a Yasmine tinha mencionado, que abordou ela, dizendo que era um fã, pediu um beijo e tal. E ele teve uma atitude meio violenta com ela, a abordagem foi se tornando violenta, né? E aí eu até fiquei pensando se era... Assim, sem saber ainda o que ia acontecer no desdobramento do filme, eu pensei, rolou um momento ali que ela precisou se defender, né? Mas aí depois vai ficando claro que não, né? Que é um modus operandi mesmo, e vai mostrando ela matando outras pessoas em outras situações e tudo mais. Dá a entender que isso já acontecia antes, né? Então o filme começa como essa história de serial killer,
e depois dá uma virada. Essa questão de ela matar as pessoas em série com esse modus operandi de usar o palito de metal é deixado de lado, né, em um determinado momento. E aí eu vi algumas pessoas que se decepcionaram com isso, que estavam gostando dessa pegada de história de serial killer, estavam gostando dessa história. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acharam disso, dessa virada, dessa enganadinha da história? Eu acho que a primeira coisa maravilhosa que a gente tem que pensar é que essa sequência, ela é toda narrada pra você pensar que ela vai ser atacada e agredida sexualmente, né? Ela tá sozinha em um lugar a esmo, tem esse cara que começa a perseguir ela, tem esse uso, a câmera está atrás do perseguidor, então você vê ela muito de um ponto de vista desse cara que vai atacar, né? Tem uma sequência que eu acho linda também, que é curtinha, que é logo depois dessa, onde mostra ela correndo, quando ela começa a correr, e você só vê as sombras. É muito pequenininho, ela e aquela sombra projetada enormemente, assim, dela, correndo, meio desesperada, e do cara perseguindo também. Então, primeira coisa é essa, né? Como que a Júlia consegue... Ela trabalha com essa expectativa, que é isso, né? A mulher que trabalha mostrando o corpo, ela, entre aspas, pode ser violada. Então você tem esse cara perseguindo ela, a gente já pensa que o fim daquela sequência vai ser justamente esse ataque, esse estupro, algo do tipo. E aí ela muda completamente isso quando a moça acaba assassinando o cara, né? E eu me assustei um pouco com essas mudanças, não com essa mudança dela reagir, mas com a mudança que o filme tem de começar com um suspense, se tornar um filme de serial killer e de repente ir pro melodrama, né? Que é essa guinada que ele vai dar ali da metade pro fim. E aí eu consigo entender por que algumas pessoas não gostam, porque provavelmente elas estavam esperando que o filme mantivesse o tempo inteiro essa estrutura de um filme de serial killer, que estivesse sendo perseguida, sei lá, matando pessoas no caminho, né? E isso vai tomar outro rumo. E aí eu gosto também bastante dessa complexidade de, em vez de pegar apenas um aspecto daquela personagem, que é o fato dela ser a assassina, pegar vários, né? Então você tem uma criança que é deslocada, você tem uma dançarina que não tá muito satisfeita ali porque ela tá fazendo, mas ela faz muito mais pelas máquinas do que pelas pessoas. Você tem essa assassina em série, você tem uma mulher lidando com mudanças no corpo, sabe? Você tem muitas nuances que vão constituir essa personalidade da Alexia. Então eu acho importante também a gente entender esse movimento que a diretora faz. Ela não quer se ater a um rótulo apenas, ela quer mostrar como que aquela personagem é muito mais complexa do que ser apenas um X. Sim, eu concordo perfeitamente com a Yasmine. Inclusive, eu ia ressaltar a mesma cena que ela, quando ela tá correndo pequenininha, assim, né? E tem a sombra e a cena, a forma como a cena é decupada é uma cena de perseguição tradicional, assim. A música também, acho muito interessante a música que toca no momento. É muito tensa, então, assim, causa um incômodo gigantesco, né, essa perseguição e na verdade, dá até um certo alívio, acho, quando ela se livra do cara, né, tipo, parece mais do que justificável aquilo. E sobre a questão da mudança do filme, eu tava gostando muito, quando a primeira vez que eu vi, né, eu tava gostando muito da primeira parte do filme, tava achando muito divertido. Ele é muito, tem, assim, um bom humor, assim, principalmente na parte do ataque que vem em seguida, né? E eu acho, assim, que de fato, assim, dá uma arrefecida, assim, no ritmo do filme, né? E ele muda completamente de pegada. E é uma mudança muito brusca. Assim, saem os personagens dos pais, né? Entra aquele cenário em que ela estava totalmente e entram novos cenários, entram novos personagens e a própria protagonista, de certa forma, muda, né? Porque entra, ela vira outra pessoa, né? Então, eu acho, assim, que é normal, né? Tipo, as pessoas estranharem, mas também acho que seria muito difícil pra ela manter aquele ritmo alucinado por muito tempo, porque eu acho que ficaria muito cansativo, né? Então acho que ela faz meio que 2 filmes em um, né? A primeira parte protagonizada pela Alexia e a segunda pelo Adrian, né? Aí, de fato, ela se transforma completamente, né? Até quando ela assume essa personalidade, é como se fosse, de fato, uma pessoa nova. É tanto que ela não mata mais ninguém, né? Que eu me lembre. É pelo contrário, ela aprende a salvar pessoas, né? Então, eu acho, assim, que no final das contas, né? A mensagem que ela quer passar, essa de ser uma história de amor, assim, eu acho que a segunda parte resolve muito bem isso. Então, eu acho que entendo, como eu falei, né? O susto das pessoas do filme mudar bruscamente, mas acho necessário pro filme.
também estranhei a mudança, mas eu comprei a mudança dentro dessa estrutura de narrativa. Eu acho, comparando com o Raw, que o Raw é muito mais redondinho, assim, nessa questão, mas o Raw também não tem essa ruptura, né? Esse momento de virada, né? E aí, dentro da proposta que ela tem nesse filme, eu comprei, assim. Mas eu sei que pra algumas pessoas foi um pouco decepcionante, assim, a mudança de tom, né? Porque justamente a questão da violência mais explícita tá mais nesse começo, né, do filme, né? Então, justamente por ser essa história de serial killer, né? De abordar mais diretamente a questão das mortes e tal. Então, eu acho que a expectativa tava muito nesse sentido, né? Mas eu gostei da segunda parte do filme também. A Bia mencionou, né, a questão da decupagem, vocês falaram da trilha sonora e tudo naquela cena em específico, né? Então eu queria puxar um pouco esse aspecto da estética do filme, né? Então ela tem uma estética muito marcada, assim, né? Então tem as cenas com as cores neon, até o próprio figurino de dança da Alexia, né? Usa muito cor neon, aqueles carros que são todos, parece customizados, assim, né? Com cores vistosas, né? As luzes, a música, o uso de música em diversas cenas, né? Então, tem uma cena em que ela sai com uma moça lá que também tava dançando na feira e tal, e ela vai matar essa moça, nesse momento serial killer, né? E aí ela descobre que tem um monte de gente na casa, e aí ela vai ter que matar todo mundo, e ela já tá de saco cheio, tipo, meu Deus, né? Não acaba. Essas pessoas, porque não pode deixar testemunhas, né? E eu achei que até a música que toca nessa sequência toda é engraçada, assim. O filme também não deixa de ter um humor, apesar dos temas ali, das imagens, né? E tem uma outra cena em outro momento mais pra frente, a gente ainda vai falar, mas enfim, a Alexia mais pra frente vai se integrar a um grupo de bombeiros, isso que tu falou, né, Bia, de aprender a salvar vidas, né, e tem uma cena que é sensacional, que é tipo uma festa, uma rave dos bombeiros, assim. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse aspecto estético do filme. Eu fiquei muito pensando demais e muito afetada pelas expressões da atriz, né? Primeiro que essas, como você mesmo disse, nessa sequência que ela vai matar a garota e descobre que tem mais pessoas na casa, é muito engraçado. Porque o tempo inteiro ela fazendo aquelas caras assim de que saco, eu tenho que matar mais um, como assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, ela tem uma frieza o tempo inteiro ali no olhar, no rosto impassível, uma coisa que praticamente não muda. Eu fiquei pensando agora, assim, relembrando, quando ela beija a garota mesmo, não tem nenhum prazer ali. Sabe? Não existe. Tem alguma coisa ali acontecendo porque ela precisa fazer acontecer, mas não existe exatamente um prazer. E ao mesmo tempo, é um filme que está lidando o tempo inteiro com esses aspectos corpóreos, né, esses aspectos biológicos, né? O tempo inteiro a gente está vendo suor, baba, sangue, gozo. Então, assim, são muitos e muitos fluidos. Aí eu fiquei pensando também agora, assim, num tanto que esses aspectos que, inclusive, eu li muitas críticas, vi muitas pessoas falando que são aspectos considerados escatológicos, como que a sociedade toda tem um pouquinho de Alexia ao querer deixar de lado essas coisas da biologia, sabe? Não pode ter pelos, não pode transpirar, não pode ter odores, sabe? Tudo tem que ser disfarçado, tudo tem que ser limpo, tudo tem que ser milimetricamente estético. Então eu acho que a Júlia também brinca um pouco com isso, né? De enfeitar muito com esse uso de luzes, de cores, esses aspectos que são justamente dessa mulher-máquina destruindo o que existe de humano e de biológico nela. E aí, falando também, né, sobre a Júlia, eu acho que ela consegue fazer um uso muito bacana do movimento de câmera, que ela traz mobilidade, ela não vai deixar a câmera centrada só naquele aspecto da violência, então, assim, ela não vai mostrar só um machucado, ela não vai mostrar um ataque muito centralizado, ela consegue movimentar a câmera para mostrar para provocar essa sensação de agitação também, né? E aí isso cria movimentação, tensão e ação, que é uma coisa que eu acho muito positiva. E também tem outra coisa que ela faz de estética, que é o uso da luz, que deixa todo o ambiente embebido no esbranquiçado, meio leitoso, sabe? É uma coisa introspectiva, é meio incômoda, mas te coloca muito dentro de quem que é essa personagem, quem que é essa Alexa, quem que é essa mulher que tá querendo só se isolar de tudo e de todos. Sim, é verdade. Até pra trazer essa cena que a Yasmine comentou, trazer de volta a cena dela com a moça, que você estava falando, né? Parece que ela não tem prazer e tal. Lembrando que piercing é de titânio, né? O piercing do mamilo. Então, verdade. É por isso que ela se interessa especificamente por aquela moça que tem um piercing, né?
e ela fica direto no piercing da menina. E até ela fala assim, a primeira vez que você tá com a menina, você pode descer se você quiser, né? E ela tipo, ignora e fica lá no piercing, né? Então acho que o negócio dela ali não é nem com a menina, né? Com o piercing da menina no mamilo dela. E... Enfim, sobre essa primeira parte, né, como eu falei, eu achei muito divertida, tipo, essa cena da matança provavelmente é a minha favorita do filme, uma das favoritas, sei lá. E, assim, a situação é tão absurda, assim, que fica engraçado, né, ainda mais com aquela música italiana, assim, tipo, e ela matando freneticamente, alucinadamente, e a cada momento aparecem pessoas novas e você fica pensando, onde que isso vai parar, né, tipo, até quando vão aparecer pessoas, né? E uma coisa também que eu acho que dá um aspecto pitoresco é que tem muita gente pelada na casa, né? Então, será que tava rolando uma orgia, alguma coisa assim, não sei. Ou eles são naturistas, né? Tipo, ficam pelados o tempo todo. Então, dá um toque meio inesperado, assim, pra cena. E o que eu acho muito bem-humorada, e acho que tem uma fluidez muito boa, assim, pra trazer também essa questão que a Yasmine comentou. Acho que ela tem uma fluidez muito boa que lembra um plano de sequência, né? Tipo, ela assim, acho que ela é tão fluida que parece um plano de sequência. Mas ela não é, só que a primeira cena do filme né? A primeira não, né? Tipo, aquela cena da dança é uma das primeiras cenas do filme. Quando ela, a partir do momento em que ela entra ali naquela feira de carros e fica dançando, até o momento em que ela vai dar um autógrafo, a câmera fica circulando, né? Inclusive pega ela de cima e tal, e não tem corte naquela cena. E, enfim, aí voltando à cena da matança, né, eu acho que é ali quando a gente conhece de fato o quanto ela é desumana, né, porque eu acho que na morte anterior ela tava se defendendo de um assédio e você fica, como eu até tinha falado antes, a gente fica meio aliviada, mas dessa aí a gente já sai pensando assim, qual é dessa louca, né, tipo, essa mulher é completamente louca e não tem o menor limite, né, e, enfim... E daí ela sai pra matar os pais, mas em relação também à estética, eu também acho eu acho curiosa algumas escolhas dela e na verdade, eu acho enigmáticas. Por exemplo, até nas cenas da segunda metade, quando o Vincent, né, tá no banheiro e tem aquela luz toda rosa, cor de rosa. A pele dele fica toda rosada, né? É super estranho, dá uma estranheza, assim, e também as luzes quando os bombeiros estão dançando, aquilo ali, acho que dá um aspecto meio pop também, acho que meio contemporâneo, que eu acho super legal. Essa cena da matança que vocês estão falando, Yasmine tinha mencionado essa coisa desse distanciamento dela, né, das relações pessoais como um todo ali, né, mas é engraçado que tem aquele momento que ela vai matar um cara que tá, tipo, no mezanino, que, sei lá, no segundo andar, que ela sabe aquela escada, né, e ela abraça ele, né. Ela abraça ele. Eu não recordo o nome dele também, mas ela abraça ele antes de matar. Eu achei isso curioso também. O nome do rapaz é Jerome, que é o nome do meu gato, por isso que eu lembrei. Inclusive gato fofo. Não, e essa cena essa questão do body horror mesmo, né? Esse horror corporal aí, que é muito da Julia Ducournau. Até nos pequenos detalhes, assim, né? Que não necessariamente na violência que a Alexia pratica, né? Mas quando ela conhece essa menina que também é dançarina lá, elas estão no chuveiro, que é tipo o chuveiro da feira, eu acho que pra quem tava trabalhando lá usar, né? E aí elas engancham o cabelo no piercing da menina, assim, né? E aí, tipo, gente, que aflição que é aquela cena aí, que é só tirar o cabelo, né, engatado do piercing. Que agonia mesmo, né? E assim, a Alexia, ela é muito fria desde o início. Bia já trouxe isso também, você também já falou isso, que como que ela demonstra afeto pelas máquinas e não pelas pessoas, né? No fim pós-cirúrgico, né, ela abraça o carro e não abraça os pais. Os pais estão ali com figuras completamente descartáveis, né? A mãe é uma personagem que o rosto mal aparece naquela cena inicial, enquanto você tem toda uma expressão de desprezo do pai por ela. A mãe é quase que uma personagem de Tom e Jerry, né? Ela só tem ali o tronco, ou então uma Pit Babies. Ela só tem ali um tronco e um braço. E quando a mãe chega depois em casa, dá um beijo nela, ela não tem nenhuma expressão. Então, assim, quem vai fazer a companhia pra ela dentro de casa é o quê? É a televisão, é a geladeira. Você tem o tempo inteiro ali assim, ela tocando muito mais em máquinas e objetos do que nas pessoas. Então tem sempre essa distância de afetos. E é uma distância que existe também entre os pais, né? Você não vê eles próximos, não tem muitos diálogos. É um filme que também, como um todo, não tem muitos diálogos, principalmente nessa primeira parte, né? Então eu não assustei quando ela matou os pais. Ela não hesitou em fazer isso e eu não me surpreendi. É claro que ali na sequência eu esperava que outra coisa acontecesse, mas à medida que vai se desenvolvendo, né, dá pra perceber exatamente o que ela vai fazer.
E aí isso também tá marcado na violência desses crimes anteriores, dessas cenas que a gente acabou de... da sequência que a gente acabou de falar. E aí ela é uma assassina fria, calculista mesmo, nessa primeira parte. Tem aquele padrãozinho de serial killer, onde a gente entende qual que é o método dela de execução, o tipo de prazer que ela tem e tal. E como que ela também tem, né, faz uma manipulação ali com as pessoas que são as vítimas dela. E eu acho que essa manipulação também acontece um pouco nessa segunda parte, quando ela vai aproveitar dos traumas desse cara que ela vai conhecer, que é esse bombeiro, mas também aí ela vai, né, passar por essa transição, ela muda de personalidade, ela muda de gênero, então ela muda de personalidade, ela transiciona, né, nesse gênero e tal, muda de personalidade e etc. Mas uma coisa que eu queria falar principalmente é que a Alexia, ela pulsa vida o tempo inteiro, né? Então não é só um aspecto psicológico, esse filme ele é todo sobre questão do corpo, e ela pulsa vida e morte ao mesmo tempo. Então ela toca as outras pessoas quando ela tá caminhando ou pro sexo ou pra morte. Você vê que tem sempre essas duas coisas ali coexistindo nessa relação dela enquanto corpo-máquina. É verdade, concordo novamente com a Yasmin. Traz comentários interessantes. E a Yasmin tocou também em outro ponto que eu também ia trazer, eventualmente, mas essa questão da falta de diálogos, né? Eu acho muito interessante, assim, tipo, quanto ela é uma personagem que se expressa muito com o corpo, né? Ela não fala quase nada, mesmo antes, acho que mesmo quando ela ainda não assumiu essa identidade nova, ela não fala quase nada, assim, eu nem lembro exatamente se ela chega a falar alguma coisa, né? Acho que muito raramente. Então, assim, ela se expressa muito com o corpo, tanto essa questão pela questão da violência, né, e quanto pela dança mais tarde, né, e então, assim, isso também me lembra um pouco o Desejo e Obsessão da Claire Denis, que é um filme que tem pouquíssimos diálogos, e isso eu acho maravilhoso no filme. Então, eu acho muito legal quando a diretora opta por isso, quando ela consegue fazer uma atriz, né, chegar a esse nível de conseguir se expressar só pelo olhar, só pelo gesto. Então, acho que isso é muito precioso, assim, muito legal. E sobre essa questão da aflição que você tinha trazido, né, eu acho que, assim, que ela consegue passar muito essa aflição, não apenas nessas cenas mais intensas, de violência mais intensa, mas nessas situações cotidianas mesmo, né, como você falou do piercing, né, e de coceira, tipo, no Raw também tem uma coceira que dá uma agonia, meu Deus do céu, aquela menina, tipo, a pele dela fica... E ela, ao som, né, ela aproveita muito essa coisa do som pra dar essa aflição de pele raspando, assim, tipo, a unha raspando na pele. E, enfim, ela traz isso nessas situações ordinárias, né, comuns, consegue atingir essa aflição. Porque uma coisa que eu acho curiosa é que o próprio objeto, né, que ela usa pra matar é um objeto ordinário, comum, que eu acho que combina bem com esse desprezo que ela tem pela humanidade, né? Ela simplesmente pega ali o negócio do cabelo e usa o que ela tem à mão, né? E também, como vocês falaram, né, ela não consegue estabelecer esses vínculos de amizade com pessoas, e o que vai mudar, né, quando ela conhece o Vincent, que tem esse vazio que é muito profundo e que ele precisa preencher, né. E uma coisa que eu não sei se vocês pretendem trazer mais adiante também, mas tem uma questão que eu acho curiosa nele, que ele carrega, me parece que ele carrega uma certa culpa, um segredo, né, quando eles estão fazendo aquela simulação de incêndio. Não sei se vocês lembram, que é uma cena meio rápida, tem tipo uma criança queimada lá dentro do móvel. E até fica bem claro que é só ele que tá vendo aquilo, né? Até porque é uma simulação e tal. E, obviamente, a cabeça dele não tem nada ali. Aí eu fico pensando se aquilo tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do filho dele. Mas fica extremamente vago, né? É uma coisa que ela não retoma. E eu fico pensando, será que ele tem alguma culpa, alguma coisa, assim, além desse vazio, né? Pelo desaparecimento da criança? Será que ele sabe de alguma coisa? Não sei. Fiquei com isso na cabeça. Não sei se vocês... sei lá, concordo. Eu pensei demais nisso também. Eu também fiz essa relação de que tinha alguma coisa a ver com o filho desaparecido dele. E tu falou desse negócio de aflição de novo. Sabe que eu tava lembrando agora? Filmes que não são de horror, mas que usam essa coisa de a gente ficar incomodado fisicamente, né? Aquela cena do cisne negro, que ela vai puxando aquela pelezinha do lado da unha, assim. Então, é mais ou menos essa a sensação que dá uma agonia, né? A sensação de unha no quadro negro, né? Ah, nossa, esse tem muito, o cisne negro, né?
Assim, eu considero ele um horror psicológico, assim, na verdade, mas ele tem muito essa questão dessa aflição, até quando começam as peninhas a aparecer, né? Tipo, nossa, super aflitivo aquilo. E aí, pensando nessa virada do filme, né, que a gente já antecipou bastante aqui no programa, né, tem um momento ali do filme que a Alexia, ela tá tomando banho, e aí um carro faz um barulho e atrai ela, né, pra garagem. Tem uma questão das luzes ali, uma música solene, né, todos esses elementos que a gente falou que a Julia Ducournau usa, né, a iluminação, a música, o som, enfim, né, e a Alexia, ela entra no carro, ela senta no banco de trás, no banco de passageiro. Tem essa coisa, né, essa insinuação fálica ali, né, que é o câmbio do carro, né, e, enfim, fica ali subentendido, porque ela não mostra exatamente o que ocorre, mas acontece esse sexo com o carro, né, e aí depois fica claro pelo próprio corpo dela depois, né, porque ela vê que tá vertendo óleo pela vagina dela, como se fosse um fluido corpóreo ali do carro, né, e ela engravida, né, então esse elemento fantástico aí que é essa gravidez, eu chamo de gravidez maquínica, né. Adorei esse nome. Na verdade, mostra uma cena dela atada nos... Como é que fala? No cinto de segurança, uma coisa bem BDSM mesmo, né? E aquele carro balançando e ela transpirando imensamente com aquela luz amarela em cima, uma coisa meio avermelhada, assim, tem... É muito erótico, assim, eu acho que... Eu fiquei pensando num filme que eu vi num desses festivais que rolou ano passado, que tem uma cena de sexo também, que é uma coisa assim, algo que é mostrado, mas não é tão mostrado, que foi o Playdurismo. Ele tem uma sequência quando o garoto sonha e entra nesse universo da TV, né, do seriado que ele assiste, que ele vê o casal protagonista do seriado transando com uma coisa suspensa, com umas cordas, assim, também. Me remeteu muito a esse filme. Eu achei que você ia falar do Alto Falo, que é um curta que eu acho que é pernambucano, que passou na Crash. Esse eu não assisti. E tem também o brasileiro Carro Rei. Carro Rei, sim. Também, tipo, tá na moda o sexo com carros. A última moda. No audiovisual, né? Esperamos que sim. E... Não sei se não é legal. Pois é. E aí, essa gravidez dela, ela avança super rápido, né? A barriga dela cresce muito, né? Então, quando ela tá saindo com aquela outra moça, ela já tá com uma barriga crescida ali, né? Em questão de, sei lá, dias ali, né? E eu acho que a forma como ela age nesse momento pode ter a ver até com isso, essas ações dela. Não necessariamente dos assassinatos, porque a gente vê que já era algo que tava ali, assim, mas a forma como ela talvez sai um pouco, sabe, do controle dela mesma, por esse desconforto, esse incômodo com o que tá acontecendo com o corpo dela. É uma sequência de violências, né? Ela tem esse desprezo pelo ser humano, então você percebe que ele gestar pra ela tem uma repugnância, justamente isso que você traz, que é essa falta de controle, né? E também passa uma sensação de como se ela estivesse maculando essa perfeição por trás dessas máquinas que, né, tiveram esse ato sexual e tal. É como se fossem, sei lá, duas máquinas superiores que geram algo tão irrelevante como uma vida humana. E isso está diretamente ligado a essa falta de afeto que ela teve dos pais, né? Pra que ela vai querer ter prole se ela, enquanto prole, não foi, né, uma pessoa amada, benquista e tal, etc. E aí eu também falei, né, tão irrelevante quando a vida humana não, né, porque é uma vida sendo humana, porque esses detalhes como os olhos, né, que saem, não só o óleo que sai da vagina, mas depois esse óleo que vai sair dos seios, como se fossem os leite, né, e outras mudanças que são visíveis no corpo, que você começa a perceber que outras partes do corpo dela começam a aparecer com metal também, né, e aí isso dá a entender que essa vida que ela tá carregando no ventre tem essas características. E aí eu acho que também tem essa coisa dela engravidar sem querer, que não deixa de ser uma violação. Então eu fico pensando também como que esse não querer, essa gestação, essas várias tentativas que ela faz de aborto não tem a ver com isso também, do fato dela ser violada. Eu acho que é uma questão que pra mim, quanto mais eu penso, menos respostas eu tenho. Mas é um bom ponto. É verdade. Eu acho que filme legal é assim, né? Você sai com mais... Quanto mais você fala sobre ele, mais questões você fica. Mas, enfim, eu já li um depoimento da Júlia que ela fala sobre essa questão do carro, né? Que me parece que é uma coisa que é o que mais incomoda as pessoas, essa
pessoas têm um pouco de resistência, né, em aceitar, tipo, como assim a mulher engravidou do carro? Eu falei, ai meu Deus, sério? Sério que a gente vai começar essa discussão? Enfim, mas ela sonhou com isso, né? Então eu acho legal que ela fala isso, ela fala, não, apareceu num sonho, eu resolvi fazer um filme sobre isso. Então, assim, eu acho massa, assim, como ela conseguiu imaginar, né, a partir desse sonho e refletir um pouco sobre a gravidez, que eu acho que ainda que tem esse elemento do carro, continua sendo um filme sobre gravidez e sobre as mudanças corporais, e é mais ou menos como eu vejo uma gravidez normal, assim, tipo, eu tenho um certo pavor disso. Eu acho que muitas diretoras de horror, né, eu acho que é um tema frequente entre as diretoras de horror, inclusive no Brasil, né, Juliana Rojas, Gabriela Amaral, gostam de tocar sobre esse tema, porque, de fato, né, você, sei lá, como mulher cis, né, você que, assim, ou pessoas que podem gerar, né, crianças, a gravidez acho que pode ser uma coisa assombrosa, né, você tem aquela criança dentro de você não sabe como ela vai ser, sei lá, são muitas transformações repentinas, né, que o seu corpo passa, e isso que ela nem entra em questões posteriores, né, de maternidade, né, de ela não chega a ver a criança nascida, não vai criar, né, o que também dá muito pano pra manga, né, mas enfim, eu acho que ela potencializa essa questão da gravidez, inserindo esse elemento inorgânico que eu acho que dá uma estranheza, acho não, com certeza dá uma estranheza muito maior, e enfim, além disso, né, acho que tem também essa questão da personagem modelar o próprio corpo dela, de como ela modifica a aparência externa dela, né? E acho que isso adiciona também ainda mais pro filme essa camada do gênero e a forma como ela balança com a masculinidade daquele centro de treinamento de bombeiros, que é um local tão machista e com ideias tão engessadas. Então ela ainda traz essa questão pro filme também. Pois é, esse elemento da gravidez realmente é algo que adiciona uma camada de horror, como tu falou, né, Bia? São tantos filmes que abordam, né, a mudança corporal da gravidez, o elemento de você ter uma criatura estranha, vamos dizer assim, né, e que tá crescendo dentro do teu corpo, né? Então isso é sempre muito abordado, né, e nesse caso esse elemento que, de novo, ela não tem como saber, né, em que realmente ela tá gestando, né, dado que a gestação veio de um carro, enfim, né. Pensando nesse aspecto da transformação, eu acho que a transformação do corpo é um outro ponto que é central, assim, no filme, né. Então ali ela vê que já tá sendo anunciado em todo canto, né, que é um serial killer, e aí já tem retrato falado e tal, então ela precisa se esconder, né. E aí ela vê ali o cartaz de crianças desaparecidas, ela raspa o cabelo, coloca um binder, né, que é uma faixa que comprime os seios, né, e ela dá aqueles socos no próprio nariz, que é outro momento de aflição, né, que ela tem que quebrar o nariz pra dar aquela desfigurada, pra não ser reconhecida, né, como serial killer. E aí é outro processo de transformação, né, se a gente for pensar em todos esses processos, né, que quando ela era criança, ela passou por esse momento de ciborguização, de introdução metálica no corpo dela, né, e aí tem essa transformação interna, que é a gestação, e essa transformação externa, que é, agora ela tá entrando nesse momento de, vamos dizer assim, de diluição dessa performatividade de gênero, né? Porque ela se apresenta como um rapaz ali, que é o filho desse bombeiro, né? O Vansan. E, enfim, dali pra frente é um rapazinho grávido, né? Então, até afeta as nossas percepções do que o filme tá mostrando em relação a gênero, né? E é interessante, porque essa biologia dela, esse corpo que é apresentado pra gente como um corpo feminino cisgênero, que é desafiado pela máquina, né? Em todo esse processo é desafiado a partir do momento em que ela é ciborguizada quando criança, mas também a partir do momento em que ela tem essa relação sexual com a máquina. Só que a máquina é que engravida ela, e essa gravidez é um reforço dessa própria biologia, é um indicativo de que sim, ali existe um corpo feminino cisgênero, né? E ao mesmo tempo a performatividade dela, né, enquanto sendo um rapazinho ali naquele contexto, o gênero se embaralha tudo, né, então é um ciclo super complexo, essa volta inteira que o filme faz, e eu achei super interessante. A personagem ali, ela consegue romper com todos os limites que são estabelecidos, né? O limite homem-máquina, né? Humano-máquina, homem-mulher, jovem, criança. Você percebe que ela não existe um limite para ela. Ela consegue transitar entre esses aspectos dos dois lados. E ela não hesita em fazer isso, né? Na hora que ela olha para aquela foto da criança e pensa, eu vou me transformar no que essa criança seria como adulto. Ela não hesita em momento algum ali, nem assim, raspar o cabelo, que é a coisa mais simples,
que é fazer um corte, quanto em se automutilar, porque a partir do momento que ela dá soco no nariz, meu Deus, que angústia aquilo, ela, nossa, vai se, né, alterar completamente. Eu acho que isso também faz parte dessa agonia que as pessoas falam que o filme é muito forte, muito mal marcante, né, que elas ficaram vomitando, passando mal, desmaiando, etc. Eu acho que essas coisas todas mexem bastante com a gente, porque você percebe que ela não liga qual é o limite que ela vai, sabe, qual vai ser o ponto que ela vai mudar dessa vez em si. Ela parece, essa frieza dela se aplica a ela também, né? Tipo, não é só as outras pessoas que ela vai e mata e tal. Ela não, meio que não pensa duas vezes em ir lá, socar o nariz, tacar a cara na pia, tipo, fazer o que for necessário, né? Até, acho que vocês não falaram, mas a cena que ela tira o palitinho e enfia, assim, pra fazer um aborto, nossa, aquilo daí me deu muita aflição. Ela, não, assim, parece que não tem qualquer respeito, né? Assim, pelo corpo dos outros e pelo próprio corpo, né? E uma coisa que eu acho interessante é que, assim, o próprio Vincent, né, ele tem também as questões dele com o corpo, né, que, assim, que eu acho que no caso da Alexa, me parece uma questão mais casual, né, uma necessidade essa necessidade de disfarce, né, que ela precisou se disfarçar e tal, mas já o pai dela, né, tipo, o pai do Adrien, tem uma frustração muito grande, né, que o corpo dele não corresponde mais às expectativas dele, né, não responde mais, e eu acho que isso fica claro quando ele tenta fazer aquelas flexões e não consegue, fica super frustrado, porque ele não tem mais força, né, então ele fica injetando aqueles esteroides, eu acho que né, sim. E tem um momento em que ela pergunta assim, ela fala, você tá doente? Ele fala, não, eu tô velho, né, então, assim, eu acho que tem uma relação muito mal resolvida, né, com essa condição de eterna decrepitude do corpo humano, né, do corpo biológico, e a criança ciborgue que vai nascer vem, de certa forma, compensar, além desse vazio emocional, ela também é uma super criança, né, vamos dizer assim, meio humana, meio máquina, que eu acho que é mais forte do que uma criança normal, sei, de repente talvez vai compensar isso pra ele, de alguma forma. É um desgaste ali, né, do corpo físico mesmo, isso, que não tem o que fazer, né, é algo que é inadiável, as pessoas têm que lidar com a questão da idade, mas que no caso dele, ele não consegue aceitar, né. E é interessante porque tem toda essa relação, a gente não falou, mas então a Alexia vai pra casa desse bombeiro, né, o Vincent, que considera que é o filho perdido, que estava desaparecido, que ela vê no anúncio, né, de crianças desaparecidas, e parece que ele não sabe, quer dizer, parece que ele sabe que não é o filho dele, mas ele não se importa, né, que ele até diz, não precisa fazer o DNA ali, aquilo que a gente falou, né, ele fica meio claro que ele não se importa se é ou não, ele só quer que tenha alguém ali pra estar junto com ele, né, e ele até fala que vai proteger a Alexia, e não o contrário, que ela não precisa se preocupar em proteger ele que vai ter esse papel de proteção, né, e depois realmente mostra que meio que isso acontece, né? Que tem um bombeiro que dá a entender que sabe da identidade da Alexia. E aí tem aquele momento que ele meio que deixa o cara morrer numa situação de trabalho de campo, né? Que é uma maneira de proteger ela em relação aos outros, né? A identidade dela e tudo mais, né? E ele tem essa necessidade emocional por causa desse filho desaparecido. E a Alexia também, de certa forma, por causa da figura paterna que ela tinha, né, mas como a gente falou, eles não tinham conexão nenhuma, não se davam bem, era uma relação inexistente, né, e ela tem esse momento em que ela chama ele de papá, né, então, assim, ela estabelece essa primeira relação humana que é posta no filme com esse homem que ela toma pra si como um pai, né, então é uma relação que é cheia de nuances. Sim, ela acaba encontrando esse pai que ela nunca teve, né, vai experimentar pela primeira vez um amor nessa relação estranha que vai se formar. Porque é isso, ela tá vazia de um lado e ele do outro, e eles se complementam, né? Mas também é optar por um relacionamento momentâneo, que é um tanto superficial, porque os problemas de cada um deles não são resolvidos. É como se tudo ali fosse um placebo realmente, né? É só pra te enganar um pouco. E sim, você tinha perguntado, ele toma anabolizantes também, que é justamente isso que a Bia tá falando, ele tá tentando impedir que essa efemeridade da humanidade dele prossiga, então ele fica tapeando o envelhecimento ali pra pelo menos aparentemente parecer mais jovem e talvez mais forte do que ele realmente é. E aí não é só o Vincent que faz essa coisa de tapear a forma dele, né, a Alexia também, pra disfarçar, óbvio que ela tá ali tentando disfarçar a gestação dela porque ela precisa se manter naquele ambiente, mas tem essa relação
também de que ela não tá conseguindo lidar com essa mudança do corpo, então ela envolve a barriga, né, numa faixa, e é extremamente angustiante, que cada vez que ela vai tirando a faixa, ela vai ficando com marcas no corpo. Vocês falaram também da coceira que a garota tem no Raw, ela tem uma coceira na barriga, que tem um momento que ela começa a coçar, assim, e começa a sair uns nacos de carne, né, e sair óleo, então você tem essas modificações de uma maneira muito intensa. Então eu acho que também tem isso. A Júlia consegue transitar dessa violência explícita da agressão ao outro, que tem nesse primeiro momento, para uma violência que é ao próprio corpo nessa segunda fase. Que toda essa violência que ela não canaliza enquanto serial killer, ela começa a projetar no corpo e no momento que ela tá vivendo dessa gestação. Eu fiquei tão angustiada quanto eu fico quando eu assisto alguma cirurgia estética. Não me perguntem por que eu assisto, mas eu assisto e eu fico angustiado. É sobre isso. Nossa, essa coisa das faixas, eu acho que é uma das coisas mais angustiantes, assim, que dá mais agonia no filme, porque essa ideia de você ficar apertada, né, enfim, e não só, assim, os seios, mas também a barriga, que é, enfim, tá crescendo cada vez mais, né? E dá uma ideia de que ela realmente tá apertando muito, porque quando ela tá vestida você não percebe nada, né? Então passa essa ideia de que tá muito encolhido. E não só por isso, pela aparência que ela fica, né, quando ela tá vestida, mas também pelas marcas, né, que fica e, nossa, aquilo parece, meu Deus, é muito aflitivo, né? Você fica imaginando o quanto que aquilo machuca, né? E os seios dela também ficam cada vez mais inchados e gotejando, e ela perdendo cada vez mais o controle, e a barriga que ela coça, acho por causa das estrias também, né, que tipo, que vai esticando e tá cada vez mais esticada, até que aparece, né, o material do carro ali dentro, né, que eu acho que deve ser tipo eu imagino que pela aparência do bebê no final, deve ser como, tipo, onde o bebê estava, né, tipo, alocado, como se fosse uma placenta, né, porque até então a gente não tem ideia de como que vai ser a criança, né, a gente fica achando, será que vai nascer um carrinho, será que vai nascer, né, como que vai ser essa criança? E um Hot Wheels, né, e enfim, e acaba nascendo, né, aquele bebezinho com a coluna diferente, né? Tipo a coluna em titânio, né? Então, é muito, muito angustiante esse trecho. Eu te dizer que eu tava conversando com uma amiga sobre o filme e eu falei pra ela, eu chamei o bebê de o carrinho. Não, porque daí nasceu o carrinho. Pois é, eu só lembrei daquele meme do Relâmpago Marquinhos. E aí eu fiquei rindo sozinha. Eu fiquei rindo sozinha, gente. Foi péssimo, mas eu ri sozinha. Relâmpago Marquinhos, eu acho. Ai. Eu queria mencionar essa questão do parto, mas eu queria só, pra fechar essa questão de gênero, lembrar de um momento em que também o Vincent flagra a Alexia com um vestido, né? Tava usando um vestido que ela pegou no guarda-roupa, e aí quando o Vincent chegou e viu ela de vestido, tem aquele momento de ops, né? Agora ele vai descobrir que eu sou uma mulher, né? E aí ele pega e mostra a foto do filho criança, e o filho brincava de usar aquele vestido. E aí, ao mesmo tempo, é aquela coisa de, viu, você é meu filho mesmo, você usava esse vestido desde criança, mas também mostra que ele não tá muito preocupado com essa fluidez em relação à performatividade de gênero. Ali não é uma coisa que ele, nem com o filho dele criança, tinha uma preocupação, né? Assim, muito naturalizado pra ele, E em né? contraponto, você tem outra reação da ex-mulher, né? Você percebe que no momento que a ex-mulher tem contato com a Alexia e vê, né, o corpo dela nu e vê que ela é uma mulher, que não é apenas um incômodo com você estar enganando esse cara. Tem esse incômodo com essa estrutura física também. Ela fala alguma coisa, ela chama a Alexia de criatura, coisa, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Mas assim, foi muito agressivo, mas ao mesmo tempo pra mim ficou extremamente subentendido que não é só pelo fato da Alexia estar tapeando ele, que tem algum preconceito com essas questões de identidade, gênero, performance de gênero ali por trás desse discurso. Assim, eu posso estar viajando muito, mas eu senti que teve alguma coisa ali do tipo acontecendo. Tanto é que o Vincent depois vê a Alexa sem a toalha cai, ele vê os seios dela, né, e a primeira reação que ele tem é cobrir, é bem do tipo assim, não precisa de temer por isso, fique confortável, ainda rola um abraço, né, então você percebe que é um cara que tá ali disposto a acolher aquela pessoa, mesmo independente de quem e de como aquela pessoa seja. Ele, assim, desde o início rola uma situação bem incômoda em relação aos rapazes, né, do centro de treinamento de bombeiros lá, que eles ficam achando que ele é gay,
Aí até tem uma fala bem foda que ele fala assim, pra vocês eu sou Deus, né? E se eu sou Deus, ele é Jesus, né? E aí um cara até ri e fala, então Jesus é branco e gay. Tipo, uma coisa assim, né? E então, assim, eles têm uma rejeição muito grande ali do pessoal, dos rapazes mais jovens, né? Mas, assim, parece que o Van Sant não se importa muito com isso de fato, e exceto naquela parte em que a Alexia dança, e ele meio que acho que fica numa situação meio humilhante, não sei, né? Entre os rapazes ali, né? Que ficam tirando sarro, e ela dança de uma forma sensual, né? Vestida de rapaz, né? Assim, tipo, vestida de menino. Então, exceto nesse momento, ele não parece se incomodar, mas é como, assim, eu acho que a gente comentou antes, quando, né, de fato ele soube, né? Ele sabia que ela não era o filho, sabia que era uma mulher ou não sabia, né? Então, assim, fica tudo muito obscuro, assim, em relação à impressão que ele tem disso, né? E já a mulher, acho que justamente por ela não ter essa necessidade, a mãe, né? Por ela não ter essa necessidade essa carência, esse vazio pra preencher, ela simplesmente não se importa, né? Fala, olha, tipo, sei lá, não cria esse vínculo, não tem essa conexão, até porque ela já não tinha antes, né? Ele dá a entender que ela foi embora, e, enfim, que sempre foi ausente, que ele era mais presente, né? O pai tinha uma relação mais forte com o menino, né? Então é isso, eu acho que também ela acaba dessa forma discutindo, né, essas questões de gênero, mas também tem essa questão de que ela estava olhando os álbuns, né? A Alexia estava olhando os álbuns um pouco antes dele entrar, então eu fiquei pensando se ela, sei lá, se aquilo foi uma coisa, como fala, casual, ou se ela estava manipulando ele naquele momento, né? Sim. Acho que é mais provável que estava justamente para ele se reconectar com a lembrança antiga do filho, né? Que tem até as fotos e tal. E bom, indo pro final do filme, né? O ápice ali, né? Que é o parto que a gente tava falando, né? Que eu pensei aí sim em Bebê de Rosemary, né? Porque fica aquela curiosidade, né? Eu pelo menos tava ali, quero ver essa criança. O que vai ser essa criança, né? E o parto é um negócio super complexo, assim, né? Super difícil. A Alexia, ela tá ali vertendo óleo, ela tá nua, né? E esse é um aspecto interessante do filme também, que a Julia Ducournau, ela constantemente faz a gente olhar pro corpo nu da Alexia de perto, então ela tem vários planos ali que ela compõe essa nudez em contextos diferentes, enfim, que parece que ela quer que a gente tome conhecimento desse corpo como ele é, assim. E aí, quando mostra a criança tá ali de costas, tá no colo do Van Sant, já nascido, obviamente, né? E aí a gente vê que é esse bebê híbrido máquina ali, que tem essa coluna vertebral metálica de titânio, né, como tu falou, né, Bia, como o crânio da Alexia, né, e o Van Sant, eu tinha falado, né, do carrinho, né, o Van Sant com certeza vai cuidar desse carrinho, né, porque toda a narrativa do filme deixa bem claro, né, esse apego dele, né, esse desejo dele de ter uma criança, de ter alguém pra cuidar, né, então, na ausência da Alexia, porque a Alexia morreu ali no parto, né, fechou esse ciclo, né, mas na ausência da Alexia, com certeza ele vai se responsabilizar por essa criança, né? E eu falei em fechamento de ciclo porque eu fiquei pensando, né? Porque o filme começa ela criança, aí ela se borguiza, né? Depois ela desafia a biologia dela sendo máquina, aí ela flerta com a máquina, aí ela busca o sexo na máquina, né? No carro lá, e ela busca o afeto no ser humano, que é o momento em que ela encontra essa companhia no Van Sant. Aí ela reforça a biologia na gravidez, aí ela dissolve o gênero, né? Performando essa identidade híbrida dela. E aí ela encontra esse afeto no Van Sant e aí, por fim, ela dá à luz essa criança. Então, a Alexia, ela é esse corpo o tempo inteiro em transformação. E aí ela gera esse corpo que, já de partida, é um corpo híbrido. É uma criança que ela já é maquínica e ela já tem o afeto. Então, ela nunca vai precisar procurar as coisas que a Alexia procurou. Que a Alexia procurava o contato com a máquina e também ela procurou, em certa medida, esse afeto com o humano quando ela percebeu, né, que também tinha essa necessidade, que era algo que no início não aparecia no filme, né. Então, eu até escrevi sobre o filme que é, aspas, né, interessante que por trás de tanta imagem visceral se esconda uma fábula sobre aceitação e amor, né. Porque no final das contas é isso, né. É a Alexia que se aceitou enquanto pessoa híbrida, pessoa ciborgue, mas também aceitou o afeto do Van Sant, né? E se encontrou naquele lugar, mas também o Van Sant aceitando esse filho ou filha e aceitando esse bebê máquina na vida dele, né? Então são várias camadas de aceitação e amor que fecham esse ciclo aí, com esse nascimento e essa morte.
É exatamente isso. Eu não vou colocar nenhuma palavra mais do que você falou. É isso. É sobre isso. Depois dessa análise, desse fechamento, esse belo resumo aí, não tem muito mais pra falar também, mas eu só queria dizer assim que eu gosto como a atriz, a Gato Pucelli, né, ela tá nua numa imensa quantidade de cenas e isso parece muito natural. Sim. Uhum. Eu acho que ela faz de um jeito assim que, quando é pra sexualizar, sensualizar, ela faz, né? Que é naquela cena do carro no começo. E depois, e ali ela ainda tá vestida e tal, mas depois ela fica nua, muitas cenas, e isso parece muito natural pra gente, assim. Pelo menos pra mim. Uhum. E no fim das contas, realmente, é uma história sobre amor, né? A própria Júlia fala isso. Ela fala que é a forma dela que ela conseguiu encontrar pra falar sobre esse tema. E eu acho legal como ela escolheu um dos caminhos menos óbvios, né, pra falar sobre isso, assim, tipo, ela fez um caminho bem tortuoso até chegar a isso e no final você fica com essa impressão, né, acho que, enfim, ela faz muito bem essa conclusão de como essas pessoas, no fim das contas, se amaram e preencheram, ele teve esse vazio preenchido e que, enfim, vai cuidar do bebê e, enfim. Então, acho que ela fez um jeito muito legal. Eu não vou falar mais nada, gente. Vocês já disseram tudo, assim. É isso. É sobre isso e tá tudo bem. O que mais podemos acrescentar? O que podemos dizer é, se não assistiu Chitane, já tomou spoiler, né? Mas, enfim, faz parte do jogo. E assista, né? Porque vale muito a pena. Muito mesmo. E, bom, você encontra o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd. Avalie a gente no Apple Podcasts ou no aplicativo da sua preferência. Além do site do feed, os nossos programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e também no YouTube. Todos os links, referências, os filmes que a gente citou aqui ao longo do programa vão estar listados no post, então é só acessar lá se quiser buscar algum nome de algum filme em específico. A gente tem o nosso grupo no Telegram, então entra lá quem quiser conversar com a gente sobre cinema, sobre vários outros assuntos, é um grupo muito bacana. Mandem comentários pro nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Como prometido, o nosso próximo programa vai ser sobre Matrix Resurrection, dirigido pela Lana Wachowski, que também estreou no dia 28 de janeiro na HBO Max, então já tá disponível em streaming. E é isso, gente. Obrigada pela audiência. Gurias, muito obrigada por essa conversa sobre o Chitane. Foi muito bom. Adorei demais. É que esse filme rende, né? Não tem como falar pouco sobre esse filme. Obrigada pelo convite de novo, Isa. Foi ótimo mesmo. Eu acho que duraria mais 1h30 ou mais da gente falando sobre esse filme, se fosse analisar tudo que a gente pensa sobre ele. Ah, com certeza. Nossa, esse filme dá pano pra manga. Foi só o começo dessa conversa. E, enfim, ainda vou publicar sobre ele, vou falar, acho que vão render ainda muitas conversas esse filme, mas foi um prazer gigantesco estar aqui de volta falando sobre esse filme tão importante pra mim, pra cinematografia do horror como um todo. E é isso, sempre um prazer conversar com a Isa, com a Yasmine, e quando quiser me chamar novamente, estamos aí. Pode deixar. E pra quem quiser acompanhar, como eu falei, os trabalhos, né, da Yasmine e da Beatriz, vou deixar todos os links também lá na postagem. E até o próximo programa. Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann, Yasmine Evaristo e Beatriz Saldanha. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Amanda Menezes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E locução da vinheta, Débora Garcia.